E aí, pessoal, tudo certinho? Toda quarta, 19 horas, a gente está aqui junto, né? Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 6 do Manual de Direito Administrativo, que trata de responsabilidade civil do Estado. Vou esperar um pouquinho para que as pessoas entrem, tá? E aí eu volto a falar sobre isso e também tem alguns pontos para serem explicados aqui antes da gente entrar na matéria, antes da gente entrar no conteúdo. Então, coisa de 2 minutinhos aí, vamos esperar o pessoal ir entrando para que a gente possa começar a trabalhar. Como sempre, pessoal, a live vai ficar salva, né? E eu coloco ela no meu canal do YouTube. Então, com exceção da live 1, que eu não consegui ainda pegar, a live 2, 3, 4 e 5, né? Então, os capítulos 2, 3, 4 e 5 estão no meu canal do YouTube. E amanhã mesmo eu já coloco essa live de hoje também no canal do YouTube, tá? O canal do YouTube é Professor Matheus Carvalho. Então, para quem perdeu as lives anteriores e para quem quiser pegar e rever algum tema, né? Então, a gente está aqui fazendo passo a passo o livro. Vamos começar? Então, hoje, como a gente combinou, só para vocês conseguirem me acompanhar, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem uma live tratando de um capítulo do livro. A gente está seguindo a ordem do livro, propriamente dita, tá? E cada aula a gente trabalha um capítulo. Hoje, o livro é o Manual de Direito Administrativo. Inclusive, ao final da live, eu vou disponibilizar um desconto para vocês, né? Mateus 2020 vai ser o cupom de desconto, que vai valer somente 1 hora para você entrar no site da Editora Juspódio e adquirir o livro se tiver interesse com esse desconto especial. É esse cupom Mateus com TH 2020. Mas ele só vai valer quando acabar a live até as 9 horas, tá bom? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. A responsabilidade civil do Estado é o capítulo 6. Não é um capítulo muito grande, não é um conteúdo muito grande, mas é um conteúdo muito, muito importante, né? Talvez um dos mais cobrados na maioria das provas de concurso, de OAB também, exame de ordem, enfim, é um tema de muita relevância na prática dos advogados também, né? Porque diz respeito à responsabilidade extracontratual do Estado, os danos causados a terceiros, pessoas não vinculadas ao Estado. Eu já ia esquecendo de desativar os comentários, que depois fica ruim para botar no YouTube e tudo mais, tá? Então, comentários desativados. Quem tiver dúvida pode mandar para o e-mail que vai ter a resposta. O e-mail é falecomomateus@editorajuspodium.com.br. Fale com o Mateus. Desculpa, estudecomomateus@editorajuspodium.com.br. Quem tiver alguma dúvida e quiser mandar, tá bom? Vamos lá. A responsabilidade civil do Estado é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Ele começa na página 353 do livro, tá? Então, eu queria que vocês pulassem toda a evolução histórica, não que ela não seja importante, mas nós vamos separando aqui sempre nesse estudo com o autor os temas mais importantes de cada matéria, né? Então, a parte inicial, até a página 356, trata um pouquinho da evolução histórica da responsabilidade civil. É um tema cobrado com uma frequência menor nas provas em geral. É um tema importante, mas não tão importante quanto o restante do capítulo. Daí, ele vem para a responsabilidade do Estado na Constituição Federal de 88. E o 356, a página, lá no finalzinho, ela fala do 37, parágrafo 6º da Constituição, né? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade subjetiva do agente. O agente, ele responde perante o Estado em ação de regresso. A responsabilidade do agente é sempre subjetiva, tá? Agora, na página 357, a gente vai debater as pessoas da responsabilidade. Por quê? Porque, embora se fale responsabilidade civil do Estado, ela é uma responsabilidade civil que vai além do Estado, porque ela se aplica
a todas as pessoas de direito público, mas ela se aplica também a todas as pessoas de direito privado que prestam serviço público. Então, concessionárias, permissionárias, né? Então, essa é a ideia. Eu falo aqui da responsabilidade do Estado e das prestadoras de serviço, e tem um detalhe importante na página 358, que é a decisão de um recurso extraordinário, que por meio do qual o Supremo Tribunal Federal decidiu e pacificou o entendimento até hoje válido de que a responsabilidade do Estado e das prestadoras de serviço público será objetiva, seja a vítima usuária, seja a vítima não usuária do serviço público, tá? Então, nessa página 358, a gente deixa claro esse detalhe de que a responsabilidade é da empresa, concessionária de serviço público, objetiva e primária. A responsabilidade do Estado é objetiva e subsidiária. Agora, nas situações em que o Estado responde subsidiariamente e a empresa primariamente, essa responsabilidade em ambos os casos é objetiva e não importa se a vítima é usuária ou não do serviço público prestado, tá? Beleza. Então a velhinha no ônibus, a velhinha atropelada pelo ônibus, em ambos os casos a responsabilidade é objetiva. Aí, na página 359, eu vou explicar para vocês o que é essa responsabilidade objetiva. E ela começa explicando. É uma responsabilidade que se baseia em 3 elementos, todos eles objetivos. Para que haja responsabilidade do Estado, tem que haver a conduta, estou falando de conduta comissiva por enquanto, dano e nexo de causalidade. Vamos por partes, tá? Primeiro, a responsabilidade na página 359, ao tratar da conduta, se deixa claro que a conduta tem que ser a conduta de um agente público atuando nessa qualidade, né? Pelo menos se valendo da qualidade de agente, mesmo que ele não esteja no horário de trabalho, se ele se vale da qualidade de agente para praticar o ato danoso, o Estado responde, né? Então, eu trago um exemplo aqui de situações em que um determinado policial militar, fora do horário de serviço e sem farda, atira em alguém com arma da corporação com a intenção de separar uma briga na rua. Nesse caso, se ele está atuando na qualidade de policial, se valendo da qualidade de policial, o Estado responde pelos atos praticados por ele, tá? Então, conduta comissiva do agente. O dano é um dano jurídico, um dano a um bem protegido pelo direito. E aí na página 360 eu faço uma ressalva muito importante no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Esse terceiro parágrafo diz o seguinte: lembre-se que no caso de conduta lícita, nesses casos, para que haja responsabilidade civil do Estado, o dano causado ao particular tem que ser um dano anormal e específico. Ou seja, quando a gente estiver tratando de condutas lícitas, eu tenho que estar tratando de um dano diferenciado, anormal, específico. O sujeito vai ter que comprovar que ele foi especialmente prejudicado no benefício de toda a coletividade. Então, nesses casos em que a conduta do agente público é uma conduta lícita, eu preciso dessa comprovação de danos anormais e específicos. Por quê? Porque a responsabilidade do Estado decorrente de condutas lícitas, ela se baseia no princípio da isonomia. E aí eu venho explicando logo abaixo que o risco social são as restrições decorrentes da vida em sociedade. E esses não geram direito de indenização, né? Então, eu tive que dar uma volta maior por causa de uma obra, então gastei mais gasolina. Isso decorre da vida em sociedade. Agora, se eu tenho uma loja naquela obra que teve que parar as atividades e quebrou, aí é um dano diferenciado. A obra me causou um dano diferente daquela que causou para o restante da coletividade. Quebra-se a isonomia, justifica-se a responsabilidade do Estado, né? Então essa parte da página 360 explica bem essa questão do ato lícito, deixar claro que essa conduta lícita só enseja a responsabilidade do Estado se o dano decorrente dela for um dano anormal, específico, diferenciado. Daí, fala-se do nexo de causalidade, né? O Brasil adota uma causalidade adequada, página 361, que significa dizer que o Estado responde desde que a conduta do agente público por si só tenha sido suficiente a ensejar o dano.
Então, se a conduta do agente é suficiente a ensejar o dano, haverá a responsabilização estatal. É a causalidade adequada. Inclusive, eu explico aí a teoria da interrupção do nexo causal. Quando um caso fortuito, uma força maior, uma culpa exclusiva da vítima quebra, interrompe esse nexo de causalidade, né? Daí, essa responsabilidade objetiva, conduta, dano e nexo, ela se baseia na teoria do risco administrativo. Na própria página 361, eu vou falando das teorias da responsabilidade civil do Estado. Gente, olha que bacana. A gente já está na página 361 do livro, né? A gente vai vendo como isso vai mais rápido do que o que a gente imagina. Começamos ontem com essa brincadeira, já estamos na página 361. Hoje a gente termina o capítulo, então já vai chegar lá quase na página 400 para a próxima aula. Obviamente, o ideal é que você depois estude sozinho isso que a gente viu aqui, né? Anotando os pontos mais relevantes que eu estou trabalhando e tudo isso vire objeto do seu estudo, tá certo? A ideia é essa. Se você não tem o livro, não se preocupe, ao final da live eu vou disponibilizar um cupom Mateus com TH 2020, tá? Então, esse cupom vai valer do final da live até as 21 horas somente no site da Editora Juiz Pódio. Também queria lembrar a vocês que quem não começou ainda a participar da nossa isolada, você pode entrar em aprenda.com.br/Mateus Carvalho. É a isolada, começando do zero, completa de direito administrativo com toda a matéria. Então, para concursos de magistratura, advocacia pública, delegado, dá uma olhadinha que é bem bacana essa isolada, tá bem bacana, gravei aulas novas hoje, inclusive. Mas vamos lá. Quando eu falo das teorias da responsabilidade, a teoria do risco administrativo é a teoria que embasa, a priori, a responsabilidade civil objetiva do Estado. Por quê? A ideia é simples. A atividade administrativa é arriscada. Ninguém consegue agradar 100% das pessoas. A ideia é de que essa responsabilidade é um risco que a administração pública assume, né? Ninguém consegue agradar todo mundo. Então, no momento que o Estado assume o risco de exercer a atividade administrativa, que é a atividade que visa o bem-estar de todos, né? No momento que assume esse risco, deve responder objetivamente pelos danos que decorram desse risco que ele assumiu. Então, essa teoria do risco administrativo é que justifica a responsabilidade do Estado no Brasil. Logo na página seguinte, na 362, eu vou pontuar o que significa a teoria do risco integral, que não é aplicada em regra na responsabilidade brasileira, tá? Na responsabilidade objetiva do Estado, a princípio não, que enxergaria o Estado como garantidor universal. Então, a teoria do risco integral é a teoria que enxerga o Estado como garantidor universal e, por isso, não admite as excludentes de responsabilidade. Então, quando eu falo de teoria do risco integral, eu posso aplicá-la em algumas exceções. Até botei aqui num quadrinho azul, ó, na página 362, dano ambiental, atividade nuclear, DPVAT. Então, a gente tem aqui as específicas hipóteses de teoria do risco integral no Brasil. São exceções. A regra é que a responsabilidade do Estado se baseia na teoria do risco administrativo. Daí a página seguinte, que é a 363, ela introduz um tema importante, que é a responsabilidade por omissão, né? Então, é o item 3.3, na página 363 do livro. Ela fala da responsabilidade por omissão do Estado. E diz o seguinte: a responsabilidade por omissão é subjetiva. Então, para que haja responsabilidade do Estado, nos casos de omissão, eu preciso comprovar a chamada culpa do serviço, né? A teoria da responsabilidade subjetiva está aqui na página 363. Ela se baseia na culpa do serviço ou na culpa anônima. Culpa anônima, porque eu não preciso procurar um agente público, uma pessoa culpada. Culpado é o serviço como um todo. Então, nesses casos de omissão, para que haja responsabilidade do Estado, eu preciso demonstrar que o dano decorreu da má prestação do serviço no caso concreto, né? Então, eu explico isso aqui dizendo o seguinte: o Estado não é garantidor universal, ele não responde por todas as falhas, né? Tá aqui no finalzinho da página 363.
Então, se você for assaltado no meio da rua, o Estado não responde. Mas se você for assaltado na frente de uma delegacia, faltou a boa execução do serviço, da atividade pública, então o Estado responde. A responsabilidade por omissão se baseia nisso, nessa demonstração de que não houve a boa execução da atividade do agente. O agente deixou de executar a atividade, ou executou de forma indevida, ruim, né? E essa má execução foi o que ensejou o dano. Então, eu trouxe um outro exemplo aqui, ó. Tem um quadrinho com 2 exemplos, o da segurança pública, né? E um outro que diz assim: em virtude de chuvas frequentes, estou na página 364. Determinada vizinhança se encontra totalmente alagada e neste contexto uma criança sai para brincar na rua e morre com leptospirose. Para que haja responsabilidade do Estado nesse caso, a família terá que demonstrar que o alagamento decorreu da má prestação do serviço de esgoto e escoamento de águas e, por exemplo, do entupimento de bueiros. Ou seja, é esse elemento a mais que justifica a responsabilidade por omissão do Estado, a má execução da atividade pública. Então o serviço foi mal prestado, ou foi prestado de forma ineficiente, e essa má prestação do serviço foi preponderante para o dano causado, tá? Daí, no mesmo finalzinho da página 364, o item 3.3.1 trata do que a gente chama de teoria do risco criado, ou teoria do risco suscitado. E aí, quando eu entro na análise do risco criado ou suscitado, eu crio uma regra diferente de responsabilidade por omissão nessas situações de risco. O que é isso? Em determinadas hipóteses, preste atenção que é o finalzinho da página 364 e o início da 365, tá? Então, em determinadas hipóteses, o Estado assume e cria uma situação de risco. No momento que o Estado cria uma situação de risco, e dessa situação de risco criada pelo Estado decorre um dano, nesses casos, a responsabilidade do Estado é objetiva, mesmo que não haja conduta direta do agente público. Então, por exemplo, que é o exemplo até que eu trago aqui na questão mesmo, né, na página 365, o preso que mata o outro no presídio. Nesse caso, não há conduta de agente público, né? Porque quem matou foi um preso, quem morreu foi outro. Nessa atuação, não existe a conduta de agente, mas a situação presídio é uma situação de risco criada pelo Estado. E no momento que o Estado cria a situação de risco presídio, a responsabilidade dele será objetiva pelos danos que decorrerem desse risco, mesmo que não haja a conduta direta do agente, tá? Então, tem outro exemplo aqui, inclusive, de uma questão específica na página 365, que tem um julgado, que é o preso que foge do presídio e na fuga ele assalta a casa do lago. Preste atenção, que se ele assalta a casa do lado na fuga do presídio, a gente chama isso de risco criado, né? O presídio cria um risco à vizinhança do presídio. Não me interessa se veio antes ou depois. Existe um risco que tem que ter um cuidado diferenciado, tá? A doutrina brasileira vem dizendo, e aí eu estou aqui ainda na página 365, que todas as vezes que o Estado tiver alguém ou alguma coisa sob a sua custódia, sob a sua guarda, a teoria do risco criado estará presente, né? Então, a guarda de coisas ou pessoas. Aí eu vou exemplificando. Crianças, no primeiro parágrafo da 365, presos no presídio, criança numa escola pública, carro apreendido no pátio do Detran, armazenamento de arma. Ou seja, quando o Estado tem pessoas ou coisas sob a sua guarda, os danos que decorram dessa situação de guarda, de custódia de coisas ou pessoas, ensejam a responsabilidade objetiva do Estado. Então, ainda que não haja conduta direta do agente, a responsabilidade do Estado estará configurada pela situação de custódia, tá? A gente viu isso no ano passado, e eu nem botei aqui no livro, mas a gente viu um exemplo real em Suzano, né? Numa escola estadual em Suzano, entrou um menino, saiu atirando em todo mundo, e o Estado se responsabiliza. Não houve conduta de agente público, mas a custódia estatal acaba gerando uma responsabilidade objetiva do Estado, tá? Na próxima aula a gente vai tratar de controle
né, a próxima live, e aí eu vou ver se eu entro um pouquinho no tema do judiciário, né? Hoje a gente teve uma decisão do Alexandre de Moraes muito relevante no que diz respeito à nomeação do delegado da Polícia Federal, do dirigente, né, que foi negado, embora seja um cargo em comissão. Pessoal, os cargos em comissão são de nomeação livre, mas isso não significa que seja possível desvio de finalidade, desvio de poder nessas nomeações. Então, como foi uma decisão liminar, apesar de não haver provas contundentes, havia indícios de desvio de poder no entendimento do Alexandre de Moraes. Tá? Então, é uma hipótese de intervenção do judiciário, de controle judicial, dos atos discricionários, que não são arbitrários, são discricionários. Então, esse é um tema para a próxima live. Nossa próxima live, na próxima quarta, a gente vai entrar em casos concretos também. Na página 366 eu trago 2 provas de concurso de segunda fase, tanto de procurador do estado da Paraíba como de Santa Catarina, cobrando essas questões de responsabilidade em situações de custódia, extensão da custódia e tudo mais, tá? Falei do exemplo de Manaus, que deixou 56 mortos em 2017, uma rebelião, né? Então, responsabilidade objetiva do estado. E aí eu testei até um QR Code aqui, para que você veja um pouquinho como é que funciona essa questão da responsabilidade nos casos de custódia e quais são as hipóteses de exclusão, tá? Beleza. Daí, eu vou pular para a página 367, que fala das excludentes de responsabilidade. As excludentes, na verdade, quando a gente fala de teoria do risco administrativo, né, isso eu deixo claro, que são quaisquer situações que eliminem qualquer um dos 3 elementos. Então, na página 368 eu digo isso. São 3 elementos para responsabilidade: conduta, dano e nexo. Se eu excluir qualquer um dos 3 elementos, eu excluo a responsabilidade, né? Agora, o caso fortuita, força maior e a culpa exclusiva da vítima são as hipóteses mais famosas de excludentes de responsabilidade, porque são hipóteses de interrupção do nexo causal, né? Situações em que você enxerga a conduta do agente e enxerga o dano, e o nexo de causalidade é quebrado. Então, nesse caso, a gente tem excludente pela quebra do nexo causal. Daí, ainda na página 368, aí tem um ponto bem importante, 368 e 369, que diz respeito à responsabilização do agente, tá? Eu deixo claro aqui no iniciozinho do item 3.6 que vítima cobra do Estado, Estado cobra do agente. E quando a vítima cobra do Estado, a responsabilidade é objetiva. Já quando o Estado vai cobrar do agente, a responsabilidade do agente é subjetiva, né? Qual é o problema? A gente tem aqui uma discussão, e aí eu estou na página 369, no iniciozinho da 369, da possibilidade da vítima propor uma ação diretamente em face do agente. É porque a gente sabe que a vítima tem a garantia de cobrar do Estado. Mas se ela não quiser essa garantia, ela preferir cobrar diretamente do agente, ela pode, e o entendimento do STF é de que não, né? O Supremo Tribunal Federal, página 369, ele cria o que a gente chama de teoria da dupla garantia. Então a dupla garantia, está até em negrito aqui na 369, diz exatamente isso. É garantia da vítima cobrar do Estado, mas é garantia do agente que ele só pode ser cobrado pelo Estado em ação de regresso. Então, ainda que a vítima abra mão da garantia dela, sobra a garantia do agente. Ele tem essa garantia de que ele só pode ser cobrado pelo Estado. Então, a vítima não pode cobrar diretamente do agente, inclusive em razão do princípio da impessoalidade. Ainda boto isso aqui no 369, no finalzinho da página, porque quando o agente público praticou o ato que ensejou o dano, não é a pessoa do agente que está atuando. Quem está atuando é o Estado por meio desse agente. Então, eu não posso imputar essa conduta à pessoa do agente, já que não foi a pessoa do agente que praticou o ato danoso, né? E aí eu trago alguns exemplos, trouxe o entendimento contrário do STJ de 2013, é um posicionamento isolado, mas o entendimento hoje é majoritário no STF, que fala de responsabilidade direta do Estado, não sendo possível cobrar do agente, tá? Daí, tem um tema que eu queria pular logo para chegar nele, que é a responsabilidade decorrente de obra. Porque a gente fechou aqui a matéria
já só falta 5 minutinhos, então eu queria pular com vocês para a página 375, que trata da responsabilidade decorrente de obra pública e fala da responsabilidade pela má execução da obra e a responsabilidade pelo simples fato da obra. Estou na página 376. O que me interessa é a letra B, é a responsabilidade decorrente de obra, ou a gente também chama de responsabilidade pelo simples fato da obra. São as situações em que o dano decorre da obra em si. Não é que a obra esteja mal executada, é que o dano decorre da existência da obra. Então, o fato da obra existir me enseja um dano. É o sujeito que tem uma obra, aqui em Salvador a gente teve uma obra que ficava numa avenida aqui no Rio Vermelho, onde ficava um restaurante, aquele Entrecote de Paris. A obra durou cerca de 6 meses e o restaurante fechou as portas, que ninguém ia lá, né? Então, é uma situação em que o dano decorre da obra. A obra foi executada conforme o projeto, não houve dano, não houve má execução do projeto ou da execução da obra. O que a gente tem é o dano decorrente da obra, né? E aí, nesse caso, não me interessa quem está executando, se é o Estado, se é o empreiteiro, a responsabilidade é sempre do Estado e é sempre objetiva, já que a obra é pública e o dano decorre do simples fato da obra, tá? Daí eu queria pular para a página 378, que fala da responsabilidade por ato jurisdicional. Vige, olha, tem a responsabilidade, a lei anticorrupção. Gente, eu vou ter que fazer o seguinte... Eu vou ter que tratar da lei anticorrupção na próxima live, tá? Não, na próxima live não dá, que eu vou falar de controle. Mas, na live que eu for tratar de improbidade, eu volto para tratar da lei anticorrupção, tá na página 379, porque ela é muito importante. Eu não tenho como não conversar com vocês acerca da lei anticorrupção, né? Compliance, como falar de acordo de leniência. Então, a gente vai deixar essa lei anticorrupção para trabalhar numa live específica. Vou ficar devendo ela para vocês. O capítulo 6 a gente vai ficar incompleto, porque a lei anticorrupção eu vou trabalhar numa live específica depois que a gente tiver tratado de improbidade. Tá bom? Vai ser importante isso. Mas eu queria falar de responsabilidade por ato jurisdicional. A regra não é responsabilizar o Estado por decisão judicial. A exceção está aqui na página 379. Artigo 5º, 75, o Estado indenizará aquele que for condenado por erro judiciário e aquele que ficar preso além do tempo fixado em sentença. Então, a condenação, prisão por erro jurisdicional, enseja a responsabilidade objetiva do Estado. Preste atenção que eu estou falando em responsabilidade objetiva, porque se baseia em erro. Não precisa de dolo, nada. O erro judicial que enseja prisão gera responsabilidade objetiva. Lembre que ele pode ter uma prisão cautelar, então uma prisão preventiva, uma prisão em flagrante, e depois ser absolvido. Isso não gera direito à indenização, tá? Por quê? Porque as prisões cautelares têm fundamentos específicos. Eu coloco isso aqui. A ideia é de que essa prisão cautelar, ela tem o seu fundamento. Então, ele pode ter sido preso preventivamente, a prisão ser lícita e no final ele ser absolvido. O que enseja a responsabilidade por ato jurisdicional não é só a prisão, mas claramente o erro, o equívoco na decisão judicial que ensejou a prisão desse sujeito. Tá certo? Pessoal, é isso. Fiquei devendo a lei anticorrupção, a gente vai trabalhar ela, isso é fato, promessa, e promessa é dívida. O fato é que na próxima live a gente vai falar do capítulo 7, eu não vou poder atrasar o capítulo 7, que essa já está agendada, tá? Então, na próxima quarta-feira, às 19 horas, a gente vai tratar de controle da administração. Quero falar um pouquinho do controle judicial, administrativo e legislativo. E aí, a gente vai abordar um pouco da decisão hoje do Alexandre de Moraes no controle judicial de um ato discricionário, que é a nomeação de um cargo comissionário, que é discricionário, mas não é arbitrário, né? Então, a gente precisa analisá-la. Pessoal, vou liberar um desconto, tá? Mateus com TH 2020 vai ser o código, vai valer até as 9 horas. E o curso
para a isolada de administrativo completíssima, o link está na minha bio, tá? aprenda.com.br/Mateus Carvalho. Quem chegou atrasado, essa live vai para o meu canal do YouTube, Professor Mateus Carvalho, para que você possa ter todo o conteúdo desse capítulo 6 junto comigo, tá bom? Pega o livro, estuda o que a gente conversou hoje, que isso é importante. Valeu, pessoal, até a próxima, hein?